A partir do próximo ano letivo, os alunos do ensino básico vão ser obrigados a cumprir metas de fluência de leitura impossíveis de cumprir. A esmagadora maioria das crianças não consegue ler o mínimo de palavras por minuto exigido pelo governo. Especialistas arrasam a medida que Nuno Crato quer deixar como marca na educação, uma marca única no mundo. Já em setembro, Portugal vai ser o único país do globo a impor mínimos de leitura tão radicais às crianças. A Julieta senta-se feliz nos meses de verão. Tomás está no segundo ano. O texto que lê está dentro do seu nível de escolaridade e pode avaliar a sua fluência de leitura oral. Conseguiu ler corretamente 58 palavras por minuto. Para o Ministério da Educação, esta criança não atingiu uma das metas curriculares de português. Leva no braço uma cesta de... Havia em tempos uma pequena raposa de pelo dourado. Bruno Tavares, 5º ano. Depois de ler um texto adequado ao seu nível de escolaridade, conclui-se que está abaixo do nível exigido. Leu corretamente 91 palavras por minuto, deveria ter lido no mínimo 140. Hoje corri atrás de um veado. Mas que mínimo é este? Mínimo obrigatório. É um mínimo fixado pelo Ministério da Educação e que faz parte das metas curriculares de português que vão passar a ser obrigatórias a partir do próximo ano letivo. No primeiro ano, o aluno tem de ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas e uma velocidade de leitura de no mínimo 55 palavras por minuto. No segundo ano, o mínimo são 90 palavras, no terceiro sobe para 110, no quarto 125, no quinto 140 e no sexto ano 150 palavras lidas corretamente por minuto. Há 2 anos que a escola da Associação Esterianes, em Lisboa, implementou um programa de monitorização da fluência de leitura oral. Um programa estruturado e fruto de uma parceria com a Universidade de Lisboa. A avaliação é feita a todas as crianças do primeiro ciclo, uma avaliação feita ao longo do ano letivo. De acordo com os dados que nós temos, esse objetivo não foi alcançado nos anos anteriores. E foram estes os resultados. No último ano letivo, no primeiro ano verificou-se uma média de 44 palavras lidas corretamente por minuto, 100 no segundo, 84 no terceiro, 98 no quarto ano. Ou seja, apenas uma turma ficou acima do mínimo fixado nas metas curriculares. Pronto, já está ligado? Já está ligado o microfone. Pronto, mas agora, como e quem é que fixou estes mínimos? professor, como é que se conseguiu chegar? Através de uma ligação por Skype, falámos com o professor José Moraes. Reside em Bruxelas, é um dos autores das metas curriculares de português para o ensino básico publicadas em agosto de 2012. Porquê que em Portugal se decidiu apontar um valor exato? Podíamos ter posto os intervalos. Não pusemos porque achámos que era muito mais simples indicar um valor aproximado para ser obtido do que o desvio padrão. O desvio padrão vai introduzir já uma certa flexibilidade que pode não ser desejável. Para quem estuda a fluência há alguns anos como nós, os valores que foram fixados parecem absolutamente absurdos. Completamente absurdos e inexplicáveis, inclusivamente. Há 20 anos que Dulce Gonçalves dedica a sua carreira académica ao estudo da fluência de leitura oral. Psicóloga educacional, nos últimos 3 anos tem coordenado o projeto de investigação das dificuldades para a evolução da aprendizagem da Universidade de Lisboa. Os vários estudos que desenvolveu até agora já lhe permitem ter algumas certezas. Todos os estudos na área da fluência mostram que entre o menor e o pior e o melhor leitor, há uma diferença no mínimo de 100%, em algumas turmas de 200%. Portanto, todos os estudos nesta área atestam da enormíssima diversidade de desempenhos nas turmas. Evidentemente, não nos baseamos nos piores resultados. Eu não conheço nenhum outro país no mundo onde se tenha adotado exatamente o fixar de um número absoluto como um mínimo obrigatório. Dados observados em vários países indicam isso mesmo. Tomemos como exemplo o segundo ano de escolaridade. Em Espanha, a média situa-se nas 75 palavras por minuto. Nos Estados Unidos, os estudos revelam uma média de 89 palavras. No Brasil, num estudo recente, encontrou-se valores médios para este nível de escolaridade entre as 25 e as 60 palavras por minuto.
Leer con fluidez, comprendiendo lo que se lee, es una de las metas de la alfabetización. A mayor fluidez, existe mayor posibilidad de comprender lo leído. No Peru, o Banco Mundial patrocinou este vídeo. Nele se explica a importância de monitorizar a fluência da leitura oral, mas também as metas a atingir. A esto se le llama un estándar y es la mejor forma de medir cómo progresa una persona. Nunca como mínimo obrigatório. Y alcancen los estándares. Porquê e para quê um mínimo em Portugal? O que é que vai acontecer às crianças que não cumprirem esse valor absoluto? Não está definido em lado nenhum. Esse valor é evidentemente aproximado e não pode deixar de ser aproximado. É aquilo que se sugere que os professores conduzam as crianças até mais ou menos esse nível. Professor, mas é uma meta curricular, ele tem que cumpri-la, ou não? Bem, ele tem que cumprir, mas com discernimento e flexibilidade. A flexibilidade cognitiva é também uma qualidade muito importante. Baseámos nos resultados das escolas que nos pareceu que estavam a realizar um bom trabalho. Professor, esses resultados tinham sido publicados? Estes resultados fazem parte de um relatório, o relatório final do estudo, que foi, penso que está acessível pela internet. De facto, o documento está na internet e na página 84 pode ler-se: no teste de fluência oral na leitura de texto de aplicação individual, apresenta-se um texto adequado ao ano escolar em teste para ser lido pelas crianças. A leitura da criança é gravada para posterior análise da precisão e é medido o tempo total de leitura. Só que os dados recolhidos através deste teste encontravam-se ainda em cotação a quando da redação do presente relatório. Por esta razão, não se apresentam resultados. Para lhe ser sincera, isso é fantástico o que está a dizer. A fluência é, em termos internacionais, de facto, a composição de 3 dimensões. A fluência considera a velocidade, a precisão e a qualidade. E só os 3 indicadores em conjunto é que permitem perceber, de facto, se o leitor está a evoluir como nós desejamos, de acordo com os nossos objetivos e as nossas metas. Porquê é que se decidiu apostar tanto na velocidade e não tanto na precisão e na qualidade dessa leitura? Trata-se de obter que as crianças possam ler rapidamente para poderem ler as palavras do texto, para conseguirem ocupar todos os seus cursos cognitivos na compreensão do texto. Livros. Sim. Os pais e encarregados de educação têm também dúvidas quanto à aplicação desta meta curricular. Penso que é importante que existam metas, como em tudo, portanto, como em todas as áreas. Acho que é importante que as metas sejam adequadas ao perfil de cada criança. Portanto, não podem ser metas estáticas, têm que ser metas de acordo com a evolução que cada criança tem. Nós estamos a colocar a fasquia um pouco alta relativamente àquilo que as crianças efetivamente conseguem fazer e ler, não é? Fátima Trindade faz muitas vezes a ponte entre a escola e a família do aluno. As metas saíram em agosto, nem mesmo os professores estavam despertos todos para esta realidade. Os pais que nós acompanhamos têm noção realmente que há estes valores. Penso que grande parte dos pais não estará. Eventualmente terão informação por uma outra professora, mas penso que não será uma coisa que todos tenham conhecimento e que tenham realmente noção como obrigatória. Deliberou uma tarde um velho burro fugir ao dono em busca de melhor sorte. Ao fim de uma extensa caminhada de 2 dias... João Vieira está no 7º ano, leu corretamente 143 palavras por minuto. A meta fixada para o 6º ano é de 150. Desatou a zurrar e a dar pinotes à doida. Vai causar frustração, com certeza, não é? Porque a partir do momento em que há definido um patamar, qualquer criança quer ter bom desempenho, não é? E a leitura é das primeiras aquisições em termos escolares, aquela que as crianças querem atingir com maior facilidade. No Ministério da Educação está tudo preparado para a aplicação destas metas curriculares já no próximo ano letivo. Estas e outras. Nós estamos a construir passo a passo as metas curriculares para diversas disciplinas. Muito em breve, agora dentro de dias, no princípio de março, vamos fazer a apresentação de um outro conjunto de metas curriculares que vão ser colocadas à discussão pública. E estamos a fazer isto gradualmente.
No final da entrevista, apresentámos ao autor das metas curriculares um exemplo concreto. Um aluno do segundo ano que tenha lido 87 palavras por minuto, quando o mínimo para este nível de escolaridade é de 90 palavras. Olhando simplesmente para um resultado desses, eu diria que a criança está praticamente naquele valor que nós queremos que ela tenha. Vamos lá ver, a criança está apenas um bocadinho abaixo, mas isso francamente não é isso que constitui um problema. No documento proposto pelo professor José Moraes, pode ler-se, no entanto, os objetivos e descritores indicados em cada ano de escolaridade são obrigatórios. Há mais de 1 milhão de alunos no ensino básico. No próximo ano letivo, grande parte vai ter esta meta curricular para atingir. Ai de mim! E no dia seguinte, mais que leão foi Viu uma galinha a viver sozinha num bosque e viveu como rei até à morte. Brincarmos na quinta.